Ei, meu nome é Rafael. Tenho 28 anos. Até 3 semanas atrás, eu era só o designer que morava sozinho num apartamento bagunçado, com plantas meio murchas e café requentado. Aí, no dia do meu aniversário, minha vizinha, casada, 44 anos, esposa de um advogado importante, apareceu na minha porta com um bolo em porcelana fina. E eu, como um idiota, fiz a pergunta mais perigosa da minha vida. E se você casasse comigo? Ela ficou parada por 3 segundos, que pareceram uma eternidade, com o cheiro de jasmim ainda no ar, e respondeu: E se eu dissesse sim? Daquele dia em diante, nada mais foi simples. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo? E me conta, você teria dito sim? Eu deveria ter ficado quieto. Deveria ter deixado aquele dia passar como todos os outros, sozinho, com café requentado e uma tela de computador piscando na minha cara. Mas não. Tive que fazer aquela piada idiota. E ela? Ela respondeu. Mas vou começar do começo. Era meu aniversário. 28 anos. Acordei com o celular vibrando. Mensagem da minha mãe. Um parabéns, filho. Sem ponto final, meio apressado. Meu pai mandou um emoji de bolo. Minha irmã nem lembrou. Normal. A gente não era daquelas famílias que fazem festa pra tudo. Levantei da cama. Fui até a janela. O prédio onde eu morava era velho, daqueles de 4 andares, meio largado, mas com uma vista razoável. Meu apartamento dava de frente pro da vizinha. Helena. Eu sabia o nome dela porque via nas correspondências que às vezes vinham trocadas. A varanda dela estava cheia de plantas, sempre impecável. Jasmim, violeta, umas suculentas arrumadas em vasos de cerâmica cara. Tudo muito organizado. Muito diferente da minha bagunça. Fiquei ali parado, olhando. Ela apareceu na varanda, regando as plantas com um regador de metal. Usava um vestido claro, cabelo preso. Bonita. Não daquela beleza de revista. Bonita de um jeito real. De quem já viveu coisas. Ela olhou para mim, acenou, sorriu. Parabéns. Congelei. Como ela sabia? Obrigado. Respondi meio sem graça. Ela já tinha voltado para dentro. Passei o dia inteiro pensando nisso. Como ela sabia do meu aniversário? A gente mal conversava. Só aqueles bom dia de elevador. Nada mais. Trabalhei um pouco. Uns layouts para uma padaria, uns panfletos. Trabalho simples. Pagava as contas. Marcos, meu sócio, mandou mensagem chamando para sair à noite. Pensei em ir. Mas não fui. No fim da tarde, saí para comprar pão. Só isso. Um pão. Talvez uma cerveja. E foi na volta que eu a encontrei. Helena estava na calçada, voltando do mercado. Sacola na mão. Uma caixinha pequena de bolo aparecendo por cima. Oi, ela disse, parando na minha frente. Oi. Silêncio. Daqueles que pesam. Você não saiu para comemorar? Perguntou. Não, não deu tempo. Mentira. Deu tempo. Só não quis. Aniversário não se passa sozinho, ela falou, começando a caminhar. Fui junto. Às vezes é mais fácil assim. Ela me olhou de lado. Tinha algo ali, nos olhos dela. Uma coisa que eu não conseguia nomear. No elevador, o cheiro dela encheu o espaço pequeno. Perfume suave. Jasmim, talvez. O mesmo das plantas. Por que você não jantou com seus amigos? Insistiu. Não sei. Cansaço. Entendo. Não, ela não entendia. Como ia entender? Ela tinha uma vida arrumada. Marido advogado, filha adolescente, apartamento impecável. Eu tinha meu computador e minhas plantas meio murchas. A porta do elevador abriu. Nosso andar. Ela hesitou antes de sair. Boa noite, disse, indo em direção à porta dela. Boa noite. Entrei em casa. Fechei a porta. Fiquei ali parado, só ouvindo o barulho do elevador descendo de novo. Será que ela esqueceu alguma coisa? Não esqueceu. Mas 10 minutos depois, bateram na minha porta. Abri. Era ela.
com a caixinha de bolo. Sobrou do jantar, disse, meio sem jeito. Seria desperdício jogar fora. Eu deveria ter agradecido e fechado a porta. Mas não fiz isso. Quer entrar? Posso fazer um café. Ela olhou para o corredor. Vazio. Olhou para mim. Entrou. Meu apartamento era uma bagunça organizada. Telas de computador, livros empilhados, plantas pequenas tentando sobreviver. Nada como o dela, imagino. Desculpa a bagunça. Eu gosto, ela disse, olhando ao redor. Parece vivo. Fiz café. Usei minhas canecas lascadas. Ela colocou o bolo na mesa. Porcelana fina. Contraste estranho. A gente conversou. Sobre trabalho. Sobre a filha dela estudando para provas. Sobre o marido que estava em reunião. Ele sempre está em reunião, ela disse, com um meio sorriso cansado. Não perguntei mais nada sobre isso. Falamos sobre aniversário, sobre tempo, sobre as escolhas que a vida obriga a gente a fazer. E ela riu. De verdade. De algo que eu disse. Nem lembro o quê. Mas lembro do som, da forma como os olhos dela brilharam. Então ela olhou para o relógio. Nossa, já passou tanto tempo? Levantou. Rápido demais. Obrigada pelo café. Obrigado pelo bolo. Ela foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ficou ali, parada, como se estivesse juntando coragem para voltar para a vida dela. Fazia tempo que eu não ria assim, disse sem me olhar. Não respondi. Não sabia o que dizer. Suas plantas estão murchas. Ela apontou para uma perto da janela. Posso trazer adubo amanhã. Pode. Ela saiu. Eu fiquei olhando pela porta até ver ela entrar no apartamento dela. A luz da varanda ficou acesa. Sempre ficava. Mas naquela noite, ficou até quase amanhecer. Não dormi. No dia seguinte, a evitei. Ou tentei. Mas a gente se cruzou no corredor. Ela voltando do mercado, eu saindo para uma reunião. Trouxe o adubo, disse, entregando um saquinho pequeno. É só misturar com a terra. Obrigado. Vi a aliança na mão dela, brilhando. Na reunião com Marcos, não consegui me concentrar. Ele percebeu. Você tá estranho. Tô não. Tá saindo com alguém? Não. Mentira. Bem, não era mentira ainda, mas estava começando a aparecer. Voltei para casa à noite. Passei pelo corredor. Ouvi vozes no apartamento dela. Talheres, risadas, família. Encostei na minha porta. Fiquei ali ouvindo. Patético. Os dias seguintes foram estranhos. A gente se via sempre. Elevador, corredor, varanda, pequenos cumprimentos, conversas rápidas sobre as plantas, sobre o barulho do prédio. Mas tinha algo. Nos olhares, nas pausas, nas frases que não terminavam. Numa tarde de chuva, ficamos presos no elevador. Falta de energia, só nós dois, no escuro. Você tem medo de escuro? Perguntei, só para preencher o silêncio. Não. Tenho medo de ficar presa. Presa? É. Sabe quando você sente que... Ela parou. Deixa pra lá. Não. Fala. Silêncio longo. Às vezes a gente fica presa em espaços muito maiores que esse elevador. A luz voltou. O elevador subiu. Saímos rápido demais, como se tivéssemos dito algo que não devíamos. Naquela noite quase mandei mensagem para ela. Digitei. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Deitei no sofá. Ouvi a chuva batendo no toldo. Tentei me convencer de que ela era só a vizinha. Só a vizinha. Alguns dias depois, numa sexta à noite, Marcos insistiu para eu sair. Quase fui. Mas vi a luz da varanda dela acesa. Ouvi música suave vindo de lá. Fiquei. Peguei uma cerveja. Fiquei trabalhando, escutando a mesma música que vinha do apartamento dela. Coincidência estranha. Perto das 10, bateram na porta. Era ela. De novo. Mas sem bandeja dessa vez. Só um sorriso meio culpado. Fiz uma sobremesa nova. Não queria comer sozinha. Entrou. A gente conversou mais fundo dessa vez. Sobre a adolescência da filha. Sobre o marido falando sempre de projetos importantes.
de eventos, de imagem. É sempre sobre a imagem, ela disse, mexendo na colher. Nunca sobre... Parou. Sobre o quê? Sobre as pessoas. Sobre o que a gente sente. Fiquei quieto. Ela também. O clima ficou pesado. Bom, estranho. Eu queria aliviar, fazer alguma piada, qualquer coisa. E aí eu disse: se você estivesse livre, eu te pedia em casamento hoje mesmo. Risos nervosos. Dela. Meu. Mas então minha boca abriu de novo. E se você casasse comigo? O tempo parou. Ela congelou. Colher na mão. Olhando para mim. 3 segundos. Talvez 4. Então ela se aproximou. Deixou a sobremesa na mesa. E perguntou, em tom quase sério: e se eu dissesse sim? O chão sumiu. Eu entendi. Aquilo não era brincadeira mais. Era um reconhecimento. Do vazio, da falta, do que estava faltando na vida dela. A gente trocou um olhar longo, sem tocar. Mas a tensão... Meu Deus, a tensão... Ela tentou desfazer. Às vezes é bom imaginar outras vidas. Disse, mas a voz dela não convenceu nem ela. Mesma. Nos abraçamos. Rápido. Desajeitado. Um abraço que não deveria ter acontecido. Ela foi embora. Entrou no apartamento dela. Fechou a cortina da varanda. Pela primeira vez. Fiquei olhando aquele tecido fechado, sabendo que alguma coisa tinha mudado. Para sempre. No dia seguinte, ela não apareceu na varanda. Não cruzei com ela no elevador. Não ouvi vozes no apartamento. Só silêncio. Até que à tarde, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Oi, aqui é a Helena da frente. A planta gostou do adubo? Comecei a respirar de novo. A gente começou a trocar mensagens. Sobre plantas, sobre barulho da rua, sobre filmes antigos na TV. Nada comprometedor, mas cada mensagem era... tudo. Salvei o número dela sem nome. Só um símbolo. Ninguém ia reconhecer. À noite, deitado, lia e relia as mensagens. Via pela fresta da cortina que a luz da varanda estava acesa de novo. Será que ela também estava olhando para o celular? Alguns dias depois, ela me chamou para tomar café, numa padaria, em outro bairro. Já que vou estar passando por lá. Fui antes do horário. Escolhi mesa no fundo, mais reservada. Quando ela chegou, o guarda-chuva molhado, o cabelo um pouco bagunçado pela chuva, ela parecia diferente, menos perfeita, mais real. A gente conversou. Trabalho, trânsito, receitas que deram errado. Ela relaxou. Riu mais. Comentou que ali ninguém nos reconhecia. E então deixou escapar. Meu marido anda mais preocupado com aparências do que com pessoas. Mudou de assunto rápido. Mas eu ouvi. Registrei. Quando nos despedimos na calçada, ela insistiu. A gente volta separado. Você chama um carro. Eu chamo outro. Eu fiquei vendo o carro dela se afastar. Só depois chamei o meu. No dia seguinte, ela mandou foto das flores na varanda. Ficou bom o arranjo novo? Como se nada demais tivesse sido dito. Eu respondi. Elogiei. Não fui além. Mais à tarde, encontrei Lia, a filha dela, na escada, voltando da escola. Você é o vizinho das plantas? Perguntou sorrindo. Sou... Minha mãe fala bastante de você. Diz que você entende de verde. Alerta vermelho na minha cabeça. Ah, é pouca coisa. Desviei. E você, estudando muito? Conversamos sobre escola, vestibular, futuro. Mas ao subir, senti os olhos dela me acompanhando. Lia era atenta, muito atenta. No fim daquela semana, teve reunião de condomínio. Na garagem, assuntos chatos, barulho, portaria, elevador. Até que vi Helena e o marido entrarem. Sentaram na primeira fileira, lado a lado. Dona Sônia, a síndica, falou sobre pessoas novas que entram e saem. Olhou para mim ao dizer isso. Me senti julgado. Em certo momento, o marido dela se posicionou. Voz firme, linguagem de advogado. Disse que podia ajudar o prédio em questões legais. Olhei para Helena. Ela estava imóvel, quase apagada ao lado dele. No intervalo, Dona Sônia se aproximou de mim.
É verdade que você anda fazendo consultoria de jardinagem. Ali na frente? Perguntou sorrindo, olhando para o apartamento de Helena. Engasguei. Não, só dei umas dicas sobre plantas. Ela riu. Daquele jeito, sabe? Vi Helena nos observando de longe. Quando a reunião acabou, subi pelo corredor. Eles vieram atrás. O corredor estreito obrigou a gente a ficar perto. Muito perto. Em silêncio. Segurei a porta para eles passarem. O marido apertou minha mão. Forte. O que você faz da vida? Designer. Trabalho com materiais digitais, campanhas. Interessante, ele disse, com um sorriso político. Eu ando recebendo convites. Talvez precise de alguém para cuidar da minha imagem. Projetos futuros. Helena ficou tensa. Eu vi. Horas depois, recebi mensagem dela. Desculpa pelo meu marido. Ele adora envolver todo mundo nos planos dele. Outra mensagem. Ele está pensando em se candidatar a algo. Essa casa vai virar um palco. Respondi. Você tá feliz com isso? Demorou. Muito. É complicado. À noite fiquei na varanda. Vi ela fechar as cortinas com mais cuidado que antes. Ouvi o som distante da televisão no apartamento dela. Algum programa político. Tudo estava mudando. E eu não sabia se era para melhor ou para pior. No sábado seguinte, acordei com o som de música antiga vindo do apartamento dela. Algo suave, melancólico. Evitei olhar para a varanda. Tentei, mas falhou quando ouvi a porta dela abrir. O celular vibrou. Pode me ajudar a levar umas caixas para o depósito? Meu coração disparou. Claro. Saí para o corredor. Ela estava com caixas de livros e revistas velhas. Sorriu ao me ver. Obrigada. É muita coisa. O depósito ficava no fim do corredor. Espaço pequeno, apertado, cheio de coisas empilhadas de todos os moradores. Entramos. Ela tentou colocar uma caixa numa prateleira alta. Perdeu o equilíbrio. Segurei ela pela cintura. Rápido, mas não rápido o suficiente. Ficamos ali, perto demais, respirando, ouvindo o próprio coração. Obrigada, sussurrou. Soltei. Ela ajeitou a blusa, corada. Desculpa. Não, você me salvou de cair. Voltamos pro corredor, em silêncio. E foi aí que vimos Lia, parada na porta do apartamento, olhando pra gente, e Dona Sônia, subindo as escadas, com aquele sorriso. Boa tarde, ela cantarolou, arrastando as palavras. Boa tarde, respondemos quase ao mesmo tempo. Entrei em casa, tranquei a porta, encostei a testa na madeira, ainda sentia o cheiro do perfume dela nas mãos. Nos dias seguintes, Helena mudou. Demorava mais para responder mensagens, frases curtas, secas. Muito trabalho. Compromissos do marido. Depois a gente conversa. Tentei entender. Não consegui. Numa noite de terça, voltando do mercado, vi o marido dela no hall, conversando com Dona Sônia. Tom baixo. Sério. Ela apontava para as câmeras de segurança. Passei por eles. Cumprimentei. Senti os olhos dele me seguindo. As mensagens de Helena praticamente pararam. No sábado, saí cedo. Fui buscar o jornal na portaria. Quando voltei, tinha um envelope no chão. Na frente da minha porta, sem remetente. Abri com as mãos tremendo. Um bilhete. Letra dela. Foi longe demais. É melhor a gente parar por aqui. Por favor, me entenda. O papel tinha o cheiro do perfume dela. Sentei no chão. Ali mesmo, no corredor. Porta aberta. Ouvi o barulho do aspirador em algum apartamento. Vida continuando. Normal. Menos pra mim. Entrei. Deixei o envelope na mesa. Como se fosse perigoso. Passei o dia inteiro querendo descer. Tocar a campainha dela. Perguntar o quê? Não sabia. Marcos me chamou para sair à noite. Aceitei. Precisava sair dali. No bar, ele percebeu. Você tá estranho? De novo. Tô não. Tem alguém? Quase contei. Quase. Me envolvi com alguém. Impossível. Casada? Não respondi. Ele entendeu. Cara, sai dessa. Já saí. Mentira. Voltei de madrugada.
Todas as luzes do apartamento dela estavam apagadas. Até a da varanda. Diferente. Deitei. Encarei o teto. Repeti as palavras do bilhete na cabeça. Foi longe demais. Mas foi? No domingo, acordei decidido. Não ia mais vigiar. Não ia mais esperar. Mas era impossível. Qualquer som no corredor fazia meu coração disparar. Qualquer movimento na varanda me fazia levantar. Durante a semana, vi ela saindo sempre com o marido. Alinhados, sorrindo. Casal perfeito. Vi Lia estudando na varanda. Fones de ouvido. Concentrada. As cortinas ficavam fechadas na maior parte do tempo. Peguei mais projetos com Marcos. Tentei ir à academia. Tentei me afogar em trabalho. Não funcionou. Numa noite de chuva, ouvi passos no corredor. Lentos. Reconheci o salto dela. Fui até a porta. Encostei o ouvido. Ela passou. Sem bater. Sem parar. Ouvi o som se afastando. Desaparecendo. No dia seguinte, desci cedo para a padaria. 2 moradores do prédio estavam lá, conversando. Viu o marido da dona Helena no jornal? Vi. Falando sobre ética, família, valores. Ele vai se candidatar, aposto. Voltei para casa com o estômago embrulhado. No elevador, encontrei Lia. Ela segurava uma pasta de desenhos. Pode me dar uma opinião? Perguntou meio tímida. É um trabalho de arte. Claro. Subimos juntos. Ela mostrou os desenhos. Bons. Muito bons. Minha mãe anda meio distante, ela comentou, olhando para frente. E meu pai tá mais rígido. Culpa. Senti culpa. Fase difícil. Para todo mundo. Tentei. No corredor, Dona Sônia apareceu. Como sempre. Tem muita coisa mudando nesse andar, né? Soltou com aquele sorriso. Pois é. Respondi neutro. Entrei em casa. Ouvi, através da porta dele, a voz do marido de Helena. Alto. Ao telefone. Não posso me dar ao luxo de escândalos. Fechei os olhos. Naquela semana, passei mais tempo no escritório com Marcos. Tentativa de fugir. De me afastar fisicamente. Voltava tarde. Sempre com o mesmo aperto no peito ao passar pela porta dela. Numa quinta-feira, cheguei em casa por volta das 11. O corredor estava escuro. A luz da varanda de Helena não estava acesa. Nem na noite seguinte. Nem na outra. Na sexta, vi um cartaz no elevador. Evento social. Foto de um casal sorridente. Arthur e Helena. Lado a lado. Perfeitos. Ela parecia uma estranha naquela foto. Passei a noite me convencendo de que tudo tinha sido fantasia. Unilateral. Coisa da minha cabeça. Já eram 2 da manhã quando o celular vibrou. Mensagem dela. Você faz falta. Parei de respirar. Li de novo, e de novo, e de novo. Levantei da cama, vesti uma camisa, como se fosse sair correndo. Mas para onde? Fiquei parado na porta, descalço, mão na maçaneta. Ouvi o elevador subindo. Abri a porta, expirei o corredor. Vazio. Só a luz amarelada. Silêncio. Desci um lance de escadas. Fui até o hall. Conferi a caixa de correio. Desculpa a esfarrapada para estar ali. Nada. Voltei. E foi então que vi. No chão. Perto do depósito. Um lenço. Tecido fino. Feminino. O perfume. Jasmim e algo mais. Era dela. Peguei. Como se fosse prova. De que ela tinha estado ali. Minutos antes. Hesitei. Bater na porta dela? Guardar o lenço? Dobrei ele. Devagar. Levei para casa. Guardei na gaveta. Respondi a mensagem. Você também. Status de entregue. Sem resposta. Sentei na beira da cama. O lenço nas mãos. Celular aceso na mesa. Nada. De manhã, acordei exausto. Chequei o celular. Mensagens de trabalho. Marcos. Nada dela. Passei o dia entre o escritório e a casa. Observando. A rotina de Helena voltou. Milimetricamente controlada. Saia com o marido, horários fixos, Lia ia e voltava da escola. Tudo normal. Aparentemente. No fim da tarde, Dona Sônia bateu na minha porta. Oficialmente sobre condomínio. Mas soltou. Energia estranha anda rondando esse andar. Em prédio pequeno, tudo aparece. Fingi não entender. À noite, mensagem de Helena.
Desculpa pela mensagem de ontem. Eu só estava cansada. Tá tudo bem? Demorou. Está como tem que estar. Deitei. Encarei o teto. A distância entre o que a gente sentia e o que podia viver nunca foi tão grande. Os dias seguintes foram uma tentativa de reconstrução. Mergulhei no trabalho. Marcos comentou que eu estava voltando a ser eu mesmo. Lia apareceu menos. Provas. Voltei à academia. Aceitei convite para café com um conhecido. Retomei um projeto antigo de ilustração. Tempo passando. Alguns dias. Não semanas. Num domingo à tarde fui a uma livraria. Outro bairro. Longe. E a vi. Helena. Folheando um livro de arte. Sozinha. Ela me viu também. Momento de hesitação. Dos dois. Nos aproximamos. Devagar. Oi. Oi. Que coincidência, ela disse meio sem graça. Não costumo vir aqui. Conversamos. Livros. Arte. Acaso. Nada sobre mensagens. Lenço. Bilhete. Cordial. Mas carregado. Saímos por portas diferentes. Sem combinar nada. Mas os olhos disseram. Vamos voltar em horários. Diferentes pro prédio. Cheguei primeiro. Subi devagar. Coração acelerado. Entrei em casa. Deixei o livro na mesa. Fui direto para a varanda. A janela dela ainda apagada. Minutos depois, a luz acendeu. A silhueta dela passou. Foi até a varanda. Do outro lado. Ficamos ali, um de frente para o outro, separados pela rua estreita. Sem gestos, sem palavras. Ela encostou as mãos no parapeito. Respirou fundo. Ofereceu um meio sorriso. Cansado. Mas quente. Acenei. Quase imperceptível. Não havia promessas, nem pedidos, nem eu te amo. Apenas portas internas, ligeiramente abertas. Pensei em tudo. Nas pequenas decisões que nos trouxeram até ali. Nas escolhas que não fizemos. Nas palavras que não dissemos. E entendi. Algumas coisas não precisam de final. Não precisam de definição. Elas apenas existem. Na semana seguinte, a rotina voltou. Mas diferente. Mensagens ocasionais, encontros no elevador, conversas rápidas. A luz da varanda dela voltou a ficar acesa. Algumas noites. Não todas. Às vezes, eu via ela olhando para minha janela. Às vezes, ela me via olhando para dela. E a gente sorria. Daquele jeito. Sabendo. O marido dela seguiu com os planos políticos. A filha entrou na faculdade. Dona Sônia continuou vigiando tudo. E eu? Continuei morando na frente, cuidando das minhas plantas, trabalhando, vivendo, mas sempre atento, sempre esperando. Porque algumas portas não fecham de verdade. Elas só esperam. E algumas noites, quando a luz da varanda acende e o perfume de jasmim atravessa a rua estreita, eu ainda sinto. A mão dela na minha. Por 3 segundos. A pergunta que mudou tudo. E se eu dissesse sim? Algumas respostas mudam tudo, mesmo quando são sussurradas como se não tivessem sido ditas. Algumas portas não fecham, elas esperam.